TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores, de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Hoje, como sempre, eu terei uma entrevista com uma terapeuta muito interessante e antes desse programa eu também tive uma experiência muito interessante. Eu entrevistei a Carmen Ballesteros, criadora e diretora da Pax Universal, para publicar a entrevista dela no próximo Jornal Alternativo impresso. Este é o de maio, completou 18 anos, e a entrevista com a Carmen Ballesteros será no jornal impresso que vai sair neste mês de junho, e tem muitas coisas interessantes que ela me contou e eu conto para vocês. Se vocês quiserem receber o jornal para ler as coisas da Carmen, vocês podem vir aqui na Pax Universal ou telefona para mim, para o 3063 1115, ou envie e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e eu mando o jornal para vocês conhecerem mais coisas da Pax, que é uma coisa muito, muito interessante. E também vou falar bastante do mestre Saint-Germain, que a Carmen já escreveu vários livros canalizando mensagens do mestre Saint-Germain. E são livros maravilhosos, por isso que eu quero divulgar tudo isso no meu Jornal Alternativo impresso. E agora aqui na TV Pax, eu vou entrevistar a Lúcia Sandri, que também vai ter muita coisa interessante para contar para nós. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Roberto. Bom dia, espectadores, espectadoras. É uma grande alegria estar aqui. E a Pax é um ambiente realmente muito especial, uma energia muito, muito divina, muita paz, né? E, Roberto, muito obrigada por essa oportunidade. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Esse jornal já trouxe muita boa notícia e continua trazendo, né? Lúcia, como sempre eu faço a primeira pergunta, é quando você se interessou por terapias e como você se interessou por terapias para depois juntou também a psicanálise com várias terapias, né? Quando é que você começou? Muito tempo atrás. Aos 14 anos eu iniciei uma prática de yoga com o professor Hermógenes, que nos deixou ano passado com 92 anos e foi um precursor do yoga aqui no Brasil e no país e no universo nosso, né? E como muito nova, eu fui praticando yoga, e ao mesmo tempo trabalhando em uma escola que começou com um jardim da infância e acabou com uma grande escola de primeiro grau. E essa experiência de professora, orientadora educacional e depois diretora me fez sentir o quanto o ser humano precisa e gosta de ser orientado, acalentado, né? E de orientadora educacional e diretora, quando eu deixei a escola, eu realmente me especializei para as terapias, né? Então, a yoga foi um caminho que abriu meu universo. E da yoga, eu passei para o reiki, me tornei master em reiki, depois fiz acupuntura sistêmica e auricular.
que ajuda muito no equilíbrio da saúde, e até hoje todo mundo sabe disso. Na época era algo assim muito ainda estranho, né? Doin shiatsu era uma coisa assim muito há tempos atrás. Eu já faz isso muito tempo agora, né? Mas até hoje eu faço uso dessas técnicas, acupuntura, reiki. Só deixei a massagem porque eu me especializei em psicanálise transpessoal, consultório, que é uma coisa que eu gosto muito, minha linha é bem junguiana. E conforme, acredito eu, sabe, Roberto, que eu tive um privilégio, porque quando meus filhos eram pequenininhos, eu trabalhava na escola e eles iam comigo. Hoje eles cresceram, já têm filhos, eu tenho os netos, e entrei neste universo da terceira idade de uma forma muito feliz, porque eu também passei pela menopausa, estou vivendo o que é se manter jovem, saudável e disposto. Basta ver aqui nosso amigo, né? 75 anos hoje, parabéns, né? Obrigado. Tão disposto, com uma alegria de viver. E eu realmente me especializei, faz agora uns 15, 20 anos, nesta linha do rejuvenescimento e da yoga hormonal. E acredito que a minha vida sempre vai me ensinando e eu vou transmitindo. E o rejuvenescimento é com yoga? O rejuvenescimento, na verdade, eu sempre digo uma frase assim que eu acho muito certa. Os anos da nossa vida fazem enrugar a nossa pele. Por mais que a gente cuide, né, Roberto, e faça plásticas, um dia nós vamos estar enrugadinhos como uma uva passa, né? Mas se você perde o entusiasmo, aí você vai enrugar tua alma. E a alma é aquela luz que existe dentro de você, aquela força, aquela alegria de viver, que pode ser eterna. Até os seus 90, 100 anos, você pode estar até enrugado, mas com uma alma feliz, com gratidão, com boa disposição e com uma energia de vida. Então, eu chamo de rejuvenescimento isso. Lógico que não vamos poder eliminar as rugas, mas vamos transformá-las em sabedoria, em disposição e em alegria, né? E quando eu digo hormonal, é realmente hormônios, porque, por exemplo, com 68, como eu estou, os hormônios já estão partindo, mas energeticamente, tanto os órgãos que nós perdemos quanto os hormônios, eles continuam presentes. Né? Essa experiência eu sinto muito no reiki. Quando eu aplico o reiki em alguém, eu tive essa experiência uma vez no hospital, Roberto, aplicando reiki em um senhor de 80 anos que havia perdido uma perna. Eu fui aplicando o reiki, quando eu cheguei no ponto onde a perna terminava, eu parei. E ele falou, não, continue, porque eu sinto esta energia. Na época eu era muito jovem, fiquei muito impressionada. Isso faz mais de 20 anos. Hoje, nós temos a física quântica, a neurociência, a biopsicologia, que mostram cientificamente todos esses tratamentos de energia, de saúde, de levantar o sistema hormonal, de potencializar as glândulas endócrinas, potencializar o sistema excretor, que é tão responsável pela nossa mente sadia, né? E a psicanálise, você também se interessou jovem, né, Lúcia? A psicanálise foi algo assim que meio que caiu do céu, porque meu marido resolveu fazer um curso de psicanálise e me convidou. E eu falei, por que não? Né? E eu fiquei muito bem impressionada, era para ser. Esse estudo me trouxe muita bagagem para atender crianças, adolescentes, senhores ou senhoras, ou até famílias. E hoje, com este trabalho com as mulheres de menopausa e os homens de andropausa, a psicanálise se integra, percebe? Porque você não pode melhorar teu sistema hormonal se você está com algum problema emocional, com algum bloqueio, com alguma mágoa, alguma tristeza muito grande, né? Então, é necessário ativar, harmonizar, limpar esse campo. Então, aí há uma junção bastante interessante e agradável.
E você começou primeiro pela psicanálise ou pelo yoga, né? Porque você É começou pelo aos 14 yoga, anos. é pelo yoga. Eu sempre tive muito fascínio pelas pessoas de mais idade. Isso é uma coisa, desde mais nova, meus amigos sempre tinham uma idade maior. Até hoje isso continua, meus amigos têm 70, 80, 90 anos, é uma coisa que não se explica. E, naturalmente, sentindo agora já o começo da terceira idade, fica mais fácil mostrar para estas mulheres que me procuram e para estes homens que dá para ser muito feliz nesta passagem para a menopausa e para a andropausa, né? O que eu sinto, Roberto, aqui no Brasil, é que os homens são mais cuidadosos e receosos com o assunto de melhorar o seu sistema hormonal, o que não acontece na Europa. Que na Europa há bastante consciência do homem que ele pode potencializar a sua capacidade hormonal sem precisar de remédios químicos. Que é a mesma coisa que nós mulheres estamos fazendo. São exercícios e práticas, 22 exercícios que aprendidos e registrados em uma apostila e futuramente no meu livro que eu estou preparando. Com esses 22 exercícios diários, que no máximo leva 30 minutos, você vai massageando os órgãos reprodutores, hipófise, ovário, tireoide, levando a energia para o hipotálamo, para a amígdala cerebral, e todo o seu sistema é ativado através de concentração, exercícios mentais e uma forte respiração. Diferente da Hatha Yoga, viu, Roberto? Na Hatha Yoga, nós temos, assim, posturas onde você relaxa, faz permanência. Já praticou yoga alguma vez? Já. Então, você sabe o que eu estou falando. Então, é aquela coisa assim que você se põe na postura e conquista um alinhamento. Isto também produz um bom resultado hormonal, com certeza. Mas aqui, no caso deste rejuvenescimento hormonal específico, nós estamos buscando uma transformação forte, bem diferenciada, onde você vai respirar ativamente. Nós chamamos de bástrica de Foley. É uma respiração como se eu estivesse acendendo com Foley uma lareira, entendeu? Então, você está estimulando todo o seu sistema e depois você circula essa energia mentalmente por todos os seus órgãos, conforme aquele ponto que queremos atingir. E faz a respiração no yoga também? Sim, na prática de yoga na meditação, né? Na meditação faz parte do trabalho, mas sempre só num outro momento. A prática em si é sempre dinâmica. Né? E o que eu percebo assim nas mulheres que me procuram e nos homens, eu estou tomando hormônio químico, já vai fazer 10 anos, mas o meu médico está preocupado, quer que eu deixe o hormônio, porque eu tenho na família ascendência com câncer ou com algum problema já comprovado. E com esta prática, você vai aos pouquinhos deixando o hormônio químico, porque nenhuma mulher deve tomar mais que 20 anos, pelo menos, esta é a minha opinião, né, de alguns médicos, que o hormônio químico ele é muito bom, mas ele pode acarretar algum problema. Então, com essa técnica, você vai deixando o hormônio químico e vai trabalhando só o seu sistema e o seu organismo. E você também trabalha com os florais? Faz parte desse trabalho. Foi uma experiência muito bonita quando eu estudei os florais. E hoje nós temos muitos estudos comprovados cientificamente que se você une aquela erva do floral e o pensamento quântico, então, por exemplo, se um cliente, paciente me procura, está com uma depressão profunda, já tomou muito remédio e continua tomando remédio alopático, porque a depressão é uma coisa séria, né? Mas ele pode interagir com um floral que é algo muito mais sutil, que atua em seus corpos mais sutis e na sua energia, juntamente com o pensamento.
frases positivas específicas sobre aquele seu problema. A física quântica nos prova isso, né? Nós somos quase 90% água, né? Átomos, elétrons e água. E a água, o meu corpo, ele reage aos meus pensamentos, às minhas reflexões e à minha forma de lidar com o meu dia a dia. Então, se eu já de manhã, logo cedo, faço aquela afirmação daquelas palavras, porque eu mesma criei o meu floral, eu mesma escolhi as flores que intuitivamente eu sinto que estou precisando. Pela escolha, nós já vamos ter um quadro, qual é o elemento dos 5 elementos da medicina chinesa que está em desequilíbrio. Se eu, por exemplo, sou muito fogo, né, e estou muito ativa demais, eu queimo a minha madeira, meu pé no chão. Isso vem da medicina chinesa, né? Se eu sou uma pessoa muito aérea, muito emotiva e vivo em outras galáxias, eu preciso me posicionar, colocar meu pé no chão, aterrando, porque a vida exige esta postura, né? Percebe? Então, conforme há um desequilíbrio na menopausa, na andropausa, ou mesmo nas alunas de yoga, no dia a dia, né? Eu tenho alunas de 30, 35, 20, crianças de 12 ou 15, e as mais idosas têm 85 e 88 anos. E em que área? Do yoga? Do yoga, né? Criança então, de pessoas porque com mais de 80 anos. Isso, porque eu tenho mais uma professora comigo, a professora Laila, e nós então trabalhamos em conjunto, porque as pessoas de mais idade precisam de uma orientação, de um apoio ou de uma variação na postura, né? Mas eu percebo que yoga é para a alma, Roberto, não é só para o corpo. Você faz uso do teu corpo para movimentar, para estimular e para alinhar o seu corpo. E você sabe que eu estive agora em um curso com uma alemã chamada Rita Keller, que veio recém da Alemanha. Ela viaja o mundo inteiro só para dar esse curso. E a Iyengar Yoga para menopausa e andropausa. E foi muito interessante porque ela trabalhou por 2 dias exclusivamente o alinhamento do seu corpo, dizendo que o mestre Iyengar, que foi um grande mestre de yoga, não sei se você já leu alguma coisa sobre ele, já leu? Iyengar? Ele ele nos trouxe, mais ou menos em 1990, uma mudança na postura do que é yoga. Porque as pessoas no mundo, Roberto, estavam se machucando com yoga. Naquela expectativa do ego, né, de fazer aquelas acrobacias, aquelas posturas, copiando o professor ou o colega do lado. Muitas pessoas machucadas. Esse não é o objetivo do yoga. O yoga é para interiorizar. E ela, então, que estudou junto com a Iyengar na Índia, muitos anos, ele era o guru dela, ela nos provou, ali na prática, que quando você se alinha, você está estimulando o sistema hormonal, estimulando as glândulas endócrinas, o sistema reprodutor e o sistema excretor. E é impressionante como você sente quando se alinha, parece que há uma expansão de toda a tua energia. É algo impressionante, Roberto, válido de conhecer. E como é que você atende as pessoas? Você também recomenda que elas façam yoga? Bom, eu sou suspeito, né? Eu comecei aos 14, eu estou com 68 anos, mas eu já percebi que cada ser humano é um universo, não adianta. Você não pode persuadir uma pessoa que não tem essa sensibilidade ou que prefere só meditar sem movimentar o corpo. Tem que ser respeitado. Mas, de modo geral, as mulheres e os homens hoje estão muito mais receptivos para esta prática. Ela exige um aprendizado de controle sobre você mesmo. E isso é importante no nosso mundo de hoje. E as pessoas dizem assim, não, eu não vou fazer yoga. Deus me livre ficar quieto ali, quieta. Eu sou muito ligada no 320, eu sou muito dinâmica. Mal sabe ela que justamente por isso precisa aprender a aquietar, silenciar e se ouvir. Né? Você sabe, Roberto, que na meditação
Se você consegue meditar, você pratica meditação, então você sabe o benefício, né? A meditação é meditar. Eu meditar alguma coisa. Porque, na verdade, a única resposta que eu tenho aos meus problemas e às minhas perguntas está aqui dentro. A gente se ilude, né? E fica perguntando para o outro, né? Para o amigo, para o terapeuta, para o psicólogo. É ótimo conversar, eu acho importantíssimo fazer a terapia. Eu sou psicanalista final, né? Mas a verdadeira resposta vem quando você consegue tocar o seu interior, o seu ser mais perfeito. Ali tem a resposta para tudo. Isso não é fácil, é bem difícil, né? E esse controle explica hoje a biopsicologia, a neurociência, que esses vórtices de energia que nós temos ao redor do nosso corpo, esses chakras, né, que quando eu comecei aos 14, 15 anos, que isso já faz agora 50 anos, eu falava chakra, as pessoas te olhavam, e essa daí é mística, é bruxa, né? Hoje, cientificamente comprovado, estas energias que trabalham nos nossos corpos sutis são responsáveis por todas as nossas atitudes. E da onde vem esse controle? Da nossa mente, dos pensamentos, né? No Bhagavad Gita, que é a Bíblia do Oriente, tem uma figura fantástica do controle dos 5 sentidos, que na verdade você só consegue pela inteligência, que todos temos inteligência, mas da forma como você administra os seus pensamentos para controlar os seus 5 sentidos. Fácil falar, né? Mas importantíssimo. E o yoga também é bom para crianças, né? Eu tive uma fase longa de aula para criança, principalmente quando meus filhos eram menores, era muito gostoso. Fazíamos excursões com crianças e pais, gincanas de yoga. E automaticamente, conforme meus filhos também foram crescendo, eu fui mudando de fase, né? Mas, como eu digo, tem uma criança de 10 anos em minha sala, ela e a mãe. E eu não bloqueio ninguém, desde que a criança goste e tenha paciência e se sinta bem, né? Então, não tem... A partir de 7 anos, toda criança pode e deve praticar yoga, né? Meus netos estão praticando, os mais velhos já, e está fazendo muito bem. Porque yoga, no fundo, é uma terapia. Não é, Roberto? Você concorda? Sim. Porque você silencia, respira. Quem sabe respirar adequadamente hoje em dia, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, com esse ar poluído que nós enfrentamos, né? Respirar é uma técnica que pode ser aperfeiçoada através de formas e de ensinamentos. Porque o que você faz com a respiração? Você vai expandir o teu diafragma, né? E vai criar uma longevidade na inspiração, na expiração, no silêncio de se perceber, né? Talvez seria interessante eu explicar um pouquinho que, além dos exercícios, eu sempre digo para o nosso grupo de trabalho, as mulheres, homens menos, viu? Já tive vários homens trabalhando, funciona muito bem, mas as mulheres são as que mais nos procuram. Além dos exercícios, é muito importante a alimentação. Porque já meu professor dizia, quando eu tinha 14 anos, você vive para comer ou come para viver? O que você acha? Eu adoro comer. Quem não gosta de comer, né? Delícia, né? E conforme a nossa idade, tudo é uma festa. Chocolate, feijoada, caipirinha, uísque. Mas hoje em dia, a partir dos 50, 60, 70, né? Começamos a perceber que eu sou exatamente aquilo que eu como e aquilo que eu consigo digerir. Tanto no alimento matéria, comida, quanto no alimento emocional. Isso se torna muito vívido e muito certo
conforme nós vamos ganhando mais idade. E faz parte do nosso curso um almoço rejuvenescedor. Então, as esposas, as mulheres, se quiser traz o marido, vão vivenciar um almoço rejuvenescedor e ganham também uma apostila com várias receitas, né? Eu aprendi a comer dessa forma mais saudável e me sinto muito melhor. Aí elas dizem assim, mas como é que eu vou comer? Comer bardana, brócolis e quiabo, e meu marido está comendo um churrasco, né? E aí como é que fica? Bom, começa que ninguém é proibido de comer carne. Você opta por comer ou não comer, né? E simplesmente eu comecei a comer o que eu gosto, e hoje em dia meus filhos também comem, porque no começo era um absurdo, essa mãe ficou louca, né? Mas hoje eles também comem, percebem que é mais saudável, e até meu marido tem curtido sopas saudáveis e aquela vitamina de manhã em jejum, que é tão saudável, né? Com couve, com outros ingredientes, que é uma vitamina rejuvenescedora, um detox, um desintoxicador mesmo do teu sistema, né? Então, nesse almoço rejuvenescedor, nós oferecemos tudo isso. Aí elas dizem assim, mas meu Deus, eu não tenho panela de ferro, eu nem sei onde compra esse arroz. Nossa, que verdura é essa? Bardana, que coisa estranha. Conhece bardana? Bardana? Bardana. Conhece, né? Mas não é todo mundo que conhece, não. Enfim, uma das minhas alunas é formada em nutrição e ela, então, leva as alunas até o Mercadão. Sábado agora foram lá, escolheram, ensinou a elas onde compra barato e saudável. E agora vai ter um almoço na casa de uma das alunas, onde elas vão praticar. Como é que eu faço um arroz integral, um feijão azuki, onde eu faço um bolinho com sementes de jaca, onde eu faço um vatapá vegetariano e assim por diante, né? Parece muito... mas que coisa estranha, né? Mas olha, gente, eu sou bem sincera, eu me dei muito bem com isso. É uma alimentação leve, é uma alimentação que potencializa todo o teu sistema, você se sente nutrida e leve, que eu acho que isso é muito agradável, né? Hoje eu prefiro comer em restaurantes vegetarianos. Bom, eu sou suspeita, eu também gosto muito. Mas é um aprendizado, não é, Roberto? É um aprendizado e a idade também nos faz sentir isso. Ontem eu comi pela primeira vez um refogado de jaca verde. Já comeu? Não. E a jaca tem proteínas que eu nunca imaginei que substituem a carne, e a pessoa que preparou fez de uma forma picante, agradável, muito saboroso e leve. Você almoça, está satisfeita e se sente feliz. Uhum. Muito eu bom. Hoje como muito pouca carne, e eu cozinhei muito bem, tive um restaurante e gostava de fazer comidas super gostosas. Você teve um restaurante? Oh, beleza. Tive, na praia de Paúba. Em Paúba, muito bom. Mas agora muito eu bom. prefiro comer vegetais, comidas mais saudáveis, porque um senhor que trabalhou numa fábrica, numa empresa que criava frangos, ele me contou coisas assim horripilantes. Hoje nós temos, graças a Deus, eu não posso fazer propaganda, né? Mas, enfim, existem já fazendas que preparam os frangos de uma forma natural e saudável. Ainda bem, né? Porque às vezes a gente precisa de uma canja, alguma coisa assim, né? Eu gostaria de encerrar, Roberto, lendo uma poesia muito bonita sobre a flor de lótus. Eu acho uma analogia muito bonita para nós, seres humanos. Eu não sei se todos conhecem a flor de lótus. A riqueza e a beleza da flor de lótus é a imagem resumida da complexidade dos símbolos e da variedade das manifestações do panteísmo hinduísta. Esta flor está representada em muitas figuras divinas, em mandalas, nas mandalas dos chakras, né? E quem vê lótus associa com Índia, na cultura indiana.
As imagens ficam representadas, quem já foi para a Índia vê que em todo lugar essas flores enfeitam e representam a divindade. A beleza e o mundo manifesto, a riqueza material, a riqueza espiritual, estão representadas na lótus. A tomada de consciência de um indivíduo e a sua abertura para os planos da existência, essa nossa busca ansiosa da alma em direção à nossa natureza real, é a própria história dessa flor maravilhosa. O lótus é uma flor asiática. Suas raízes se fixam no lodo, no fundo de um lago ou rio. E seus botões se formam também nestas profundezas. Suas hastes crescentes, cruzando essas águas profundas, enviam cada botão à superfície. E será somente quando houver perfurado o espelho da água e se levantando acima dele, sem mais ser tocada pela umidade, que o botão se abrirá. E a flor, que tem um miolo divinamente estranho e maravilhoso, desabrochará numa explosão de beleza e harmonia. Esta é a manifestação da perfeição e a pureza das energias manifestadas nesse mundo. Assim como esta flor que nasce da profundeza, numa condição adversa, num ambiente escuro, lamacento e aforme às vezes, tão inadequado e oposto à sua futura existência em beleza e luz, assim é a trajetória da alma. O lodo significa a profundeza, a profunda consciência e condição de latência, como a água, meio pelo qual o botão cruza a consciência e busca instintivamente a luz. Esse é o nosso caminho, não é? Nós nascemos sem saber e temos que lutar por esse crescimento, pelo lodo, pela água, e só conseguimos realmente florescer como consciência expandida e felicidade, acho eu, nessa nossa idade agora. Né? Com a experiência, com a bagagem, com a coragem, sem se preocupar com todos os problemas que nós cruzamos, porque quando nós chegarmos acima da superfície, nós estaremos florescendo. E eu sinto isso nas mulheres e nos homens que fazem um trabalho de rejuvenescimento, de reconexão com sua luz interior. Fale um pouquinho do lugar onde você atende as pessoas, onde dá aula de yoga. Sim, eu tenho telefones. Tá, site, meu consultório é na Alcides Ricardini Neves, paralela Berrini, no Brooklyn. E o meu telefone é 96765 4052. 96765 4052. E eu dou aula em parceria com o Via Vidya, na Jesuíno Maciel, no Campo Belo, mas também dou aula personalizada, porque algumas pessoas precisam de um atendimento mais pessoal. Então, eu dou grupos, dou personalizada e dou cursos fora de São Paulo. Assim como vêm alunos do Brasil inteiro fazer o curso, porque tudo é ensinado para a pessoa praticar em casa. Então, para o resto da vida, você tem uma técnica, sabe que quando está com muitos sintomas estranhos, começa a praticar e fica ótimo. E o seu site, o seu e-mail? www.institutointegradosandri.com.br. É isso mesmo, acho que você pôs no ar, né? Obrigada. Vou ficar muito feliz se alguém entrar em contato. Assim, e-mail, você já falou? Lucandre, BR de Brasil, lucandrebr@gmail.com. Eu já conversei com a Carmen, vou dar uma palestra aqui na Pax e talvez alguém se interesse para fazer o curso. Muito obrigada, Roberto, pela oportunidade. Certo. Vamos cantar parabéns, que é aniversário do seu Roberto. Isso. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem, Roberto, felicidade, saúde, muito obrigado, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Gostei bastante. Agora
Lúcia, nós estamos chegando no fim, você já deu os seus dados. Eu depois vou querer conversar um pouco sobre respiração, porque eu tenho um probleminha que ninguém conseguiu me explicar. Eu respiro bem o dia inteiro, mas quando eu deito para dormir, quando eu levanto, uma das narinas varia, uma ou outra. Isso se explica pela yoga. Fechada. E às vezes, até quando eu estou recebendo uma massagem ou uma acupuntura deitado, uma das narinas se fecha em. Posso te explicar isso depois, pode ser, tá bom? Conversar. Muito obrigado para os telespectadores, telespectadoras. Muito obrigado para a Carmen, para a Glaucia e para a Lúcia, que cantaram parabéns para mim. E vocês querendo mais informações sobre o jornal impresso, que terá a entrevista com a Carmen Ballesteiro e também uma matéria com a Lúcia, por favor, vocês podem me telefonar para o 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e eu passo as informações para vocês. Muito obrigado, bom ano, fiquemos todos com Deus e até a próxima quarta-feira para o novo programa aqui na TV Pax. Thank you.